Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Cós. Isto seria interessante ir falar aqui com o Sr. Eurico sobre isto. Tenho de fazer-lhe uma visita, na verdade. Agora? Agora. Está bem, vamos. Na companhia do Sr. Eurico, fomos então visitar o mosteiro de Santa Maria de Cós. Começámos pela antiga entrada, adjacente ao edifício principal e hoje um pouco degradada, onde se estabeleciam os contactos das monjas cistercienses com o mundo exterior. Pareceu-nos interessante, mas nada nos preparou para o que deveras íamos encontrar lá dentro. No século XVI, o mosteiro de Santa Maria de Cós tornou-se num dos mais ricos mosteiros femininos desta ordem em Portugal, com o seu esplendor artístico barroco. Assim que entramos, somos automaticamente impelidos a contemplar o magnífico teto abobadado, revestido com caixotões de madeira do início do século XVIII, decorados com representações iconográficas típicas da espiritualidade cisterciense. Na sacristia abundam os painéis de azulejos com motivos ligados à vida de Bernardo de Claraval, o maior impulsionador da Ordem de Cister. Cós é uma das antigas povoações dos coutos do mosteiro de Alcobaça, datando de 1241, a primeira referência documental à comunidade de religiosas cistercienses de Cós. A igreja de Santa Maria de Cós, juntamente com o seu antigo dormitório e restantes dependências do mosteiro, foram decretadas oficialmente como Monumento Nacional, a 22 de abril de 2021. Um dos ex-libris é este fantástico altar-mor em talha dourada, que, ao que consta, marcou o início da própria talha dourada em Portugal. O Sr. Eurico falou-nos igualmente de um trabalho de Josefa Dóbidos, plasmado numa das laterais da nave central, denominado O Purgatório. Separado da zona reservada aos fiéis por uma grade de clausura em talha dourada, entramos então no chamado Coro das Monjas. O espaço ostenta um belíssimo portal manuelino ao fundo e um extraordinário cadeiral de madeira onde as monjas passavam inúmeras horas por dia. E é neste ambiente de calma e relaxamento que vamos então ter a nossa conversa com o Sr. Eurico, principal guia do mosteiro de Santa Maria de Cós, sobre a acessibilidade que o próprio mosteiro pode fornecer aos seus visitantes. Aqui vamos nós. Depois posso me enviar, se quiser. Não. Sou um pouco adverso. Adverso a isto. Eu garanto que isto não vai em redes sociais, não vai nada disso. Bem, Gosto mais do tete-a-tete, exatamente. Sr. Eurico, obrigado por me aceitar acolher aqui no Mosteiro de Santa Maria de Cós. Obrigado, acima de tudo, também, novamente, pela fantástica visita guiada que nos fez aqui dentro. Acho que é um local incrível, como fartei de mencionar muitas vezes aqui. Acredito que talvez com um outro tipo de financiamento, ou por assim dizer,
ou uma melhor divulgação, talvez pudéssemos ter um corpo turístico, por assim dizer, mais presente aqui, mas isso também envolvia outras lógicas e outras logísticas com o espaço, mesmo a nível de conservação e tudo mais, já podemos ir aí. Mas na perspectiva do Sr. Eurico, ou seja, como alguém que está responsável, se quisermos dizer, pelo serviço educativo daqui do Mosteiro de Santa Maria de Cós, o que é que acha que faltaria ou que falta aqui este espaço para o espaço ser mais acessível? Ou seja, esta é uma pergunta muito geral, mas quando eu falo sobre acessibilidade, falo não só, por exemplo, uma potencial cadeira de rodas, um turista cego, um turista surdo, o que é que seja. Posso dizer o seguinte, na verdade, são preocupações que nós temos desde há muito. Daí vem a razão porque é frequente, quando aparece alguém em cadeira de rodas, nós tentamos minimizar a falta de acesso. Já se deparou com essa situação? Muitas vezes. Muitas vezes sou eu próprio que acabo por ajudar e muitas vezes até resolver abraços, ajudar a transportar a cadeira, na questão dos degraus, ajudar a transpor os obstáculos, tudo isso. Esse levantamento está feito. Já há ano e meio, 2 anos, que foi feito esse levantamento das dificuldades, portanto aqui sinto nomeadamente nas acessibilidades, mas até hoje ainda não vi nada feito. Inclusivamente, eu também reconheço que não há nada que não tenha solução, mas há aqui situações completamente diferentes, dado o relaxamento que a própria igreja tem aqui alguma série. Depois que estava a explicar da questão do efeito anfiteatro que ele faz e os degraus. Os degraus, portanto, isso que cria alguns constrangimentos, mas nada que não se possa resolver. Pois, eu estava, assim que entrei e o Sr. Eurico nos começou a mostrar aqui a nave central, a nave da igreja, foi logo por onde eu olhei, a questão dos degraus e tudo mais. Felizmente não tem assim muitos, e daquilo que eu vi, corrija-me se estou errado, mas acho que aqui, até mesmo para ir pela sacristia e tudo mais, dar aqui a volta, é quase tudo plano. Pois, é isso. Mas por isso é preciso ter muito cuidado depois, conforme na orientação das pessoas, para fugirem precisamente, porque uma cadeira de rodas aqui apenas pode ter um único constrangimento de um degrau. Agora depende depois também de como as pessoas são conduzidas no seu interior. Mas de qualquer maneira é constrangimento e tem que ser resolvido. Não faz sentido que esteja como está hoje. Também há aqui outra situação não menos interessante, que é assim, porque até aqui tenho sido apenas eu que estou aqui a fazer. Isso não é bom, porque, por exemplo, quando eu cá não estou, normalmente nunca há visitas que há. Tenho e felizmente tenho a participação do Cipriano Simão, que provavelmente terá sim. O seu colega que nos fez a visita guiada em Alcobaça. É excepcional. Sim. Muito simpático. Muito do conhecimento que eu tenho dele foi ele. Ele talvez me tenha conseguido contagiar com o tipo de pessoa que ele é, um homem excepcional. E é mesmo um homem excepcional. Ele veio a Cós e eu fazia visitas e eu estou sempre a reciclar, porque há sempre alguma coisa. Mas, na verdade, quando por qualquer motivo eu não posso, há problemas. Às vezes ele vem-me cá ajudar, outras vezes há uma funcionária da instituição que acaba por vir aqui abrir a porta e dar assim algumas explicações. Mas está para acontecer, pelo menos já há uma situação aqui a nível de audiogás. Boa! Sim. Pois isso, sim, isso é um ponto muito interessante. Sim, vai, aliás, inclusivamente, já há uma empresa que está a tratar nessa situação. Eu, pessoalmente, pode ser muito útil, eu, pessoalmente, não gosto. Pois, tira a parte, sim, eu percebo perfeitamente. Eu pessoalmente não. Percebo perfeitamente. Tira todo um enfoque humano à experiência. Eu sei a experiência eu que percebo. tenho aqui ao longo de 10 anos. Eu sei aquilo. Já está aqui há mais de 10 anos? Há 10 anos, vai fazer 10 anos. Eu sei aquilo que as pessoas falam comigo, eu sei aquilo que elas falam com ela e sei como é que se vão embora daqui. Pois.
Pois. Sei como é que elas chegam, como é que elas voltam, como é que elas se lembram. Sinal de que quanto mais não seja, atenção, quanto mais não seja, esqueceram-se durante uma hora que havia exterior. Sim. E isso consegue-se aqui. Eu há bocado estava a comentar isso Não é com a minha esposa. não é por mim, mas é pelo momento em si. Sim, é verdade. Não é por mim, verdade. eu não estou a dizer isto porque não é por mim, atenção. Não, o Sr. Eurico ajuda muito nessa imersão. O que acontece é que as pessoas ficam presas. Pois. O audioguia faz isso? Não faz. Pois, sim. Não, é frio. Sim. Algo frio. É verdade. Eu dou-lhe o exemplo de, por exemplo, no Palácio da Pena, em Sintra, os audioguias já estão instituídos há bastantes anos já. Mas lá está, é um turismo de massas, muito diferente daquilo que apanha aqui, de um espaço, lá está, de um mosteiro, de clausura. A origem histórica do espaço em si também nos puxa para isso e tem a vantagem das visitas serem todas muito pessoais. O que eu queria saber, não sei se o audioguia seria possivelmente, porque apesar de haver o audioguia, necessitaríamos sempre ter alguém que estivesse a controlar o espaço de qualquer das formas. O grande problema aqui está, na verdade, tem que haver sempre alguém aqui. Pois, exato. Não funciona só. Depois, por exemplo, chegam pessoas, adquirem e vêm visitar. E a pessoa está aqui a ver tudo bem, para controlar o que é que possa acontecer. Vem outra a seguir. Como é que vamos fazer? Vamos ter que meter mais pessoas. Pois. Isso implica, em minha opinião, isto sou o que estou a pensar, não tenho experiência nenhuma disso, não sei, para já de se resolver, também não sei como. Portanto, implica ter pelo menos mais pessoas afetas. Sim. Aqui às visitas ao mosteiro. Exatamente, ao trabalho aqui também. Eu pronto, estava a pensar a nível dessa questão e para mim algo que me interessa também é, por exemplo, apesar de já se ter vindo a discutir essa ideia de melhorar ou de implementar aqui um sistema de audioguias para um espaço que, pronto, pelo menos na minha realidade pessoal, que eu estou habituado a trabalhar, é pequenino, é um espaço exíguo, é um espaço que acho que é facilmente controlável por uma pessoa, como é o caso do Sr. Eurico. Para mim o que me interessaria mais era, para além dessa tentativa de implementação de audioguias, porque o Sr. Cipriano também faz as visitas guiadas aqui e tudo mais, não houve da parte da Câmara nenhum tipo de... Ou seja, apostar também na formação das próprias pessoas? Eu não sei, sinceramente não sei. A única coisa que sei é que a Câmara parece-me a mim, neste momento que é a entidade que patrocina a abertura do mosteiro, parece-me que está confortável com o atual estado das coisas. E então dá-me a ideia que não sentiu necessidade de pensar noutras soluções, noutras alternativas, portanto, aqui para o mosteiro. Não sei se estarão a pensar alguma coisa. Também, o trabalho que vai ser feito também tem como base criar algo que com facilidade se consiga divulgar para o exterior. Exato. E se faça promoção, porque não vai ser só esse trabalho dos guias, dos audioguias. Os audioguias, sim. Há todo um trabalho e o município está empenhado nisso, na verdade, em criar algo mais do género de ter algo sempre disponível para, por exemplo, para fazer promoção, com um filme bem feito, pronto, e a entidade que o município escolheu para fazer esse trabalho dá garantias de vir a acontecer algo com muita qualidade. Ótimo. Na visão do Sr. Eurico, ou seja, a nível da questão, não só por ser um espaço pequeno, de ter um número de visitas consideravelmente reduzido em comparação com outros locais de massas, literalmente de massas, ou seja, para este espaço aqui, visto que o Sr. Eurico é quem eu presumo que conheça melhor e conheça melhor a dinâmica do espaço e tudo, o que é que, na sua concepção, o que é que pensa que poderia melhorar, pequenas mudanças ou pequenos pontos a serem implementados aqui para precisamente tornar o espaço mais acessível? Ou seja, quando eu digo acessível, estou a falar de pessoas cegas, pessoas precisamente com cadeiras de rodas, etc., que
que medidas é que poderiam ser implementadas aqui, seja de um ponto de vista pessoal ou até de um ponto de vista camarário e tudo mais, que pudesse possibilitar uma maior execução das visitas? Sinceramente, eu não vou conseguir assim responder muito sobre isso, porque na verdade a esse nível eu nunca tinha pensado assim, o que é que agora vamos fazer aqui para... Não, nunca tinha pensado nisso, sei que há estas dificuldades, mas nunca tinha pensado porque a solução também não passa por mim. Pois, exatamente. Se a solução passar por mim, a partir da altura que eu esteja com um problema e a solução passa por mim, tenho que ir resolver. Claro. Apesar de eu sentir essa dificuldade e toda a gente, e ter transmitido já várias vezes as dificuldades, nunca, como não é um problema que eu vou resolver, nunca pensei nele. Agora, na verdade, por exemplo, a questão das rampas são super importantes. Eu estava a pensar nisso também. Porque eles chamam os talões, que é aquele... É o nome técnico. Mas sim, as rampas é mais fácil. Inclusivamente, havia uma no exterior, mesmo para o serviço religioso, que se estragou e não foi reposta. Isso foi recente. Ou seja, já havia uma tentativa de melhorar a acessibilidade ao espaço interior. Aqui também chegou a haver, mas aqui teve que se tirar, porque provavelmente a rampa não foi muito bem executada, não foi muito bem pensada, e chegaram pessoas a cair porque pessoas com idade, com algumas dificuldades de visão. Não conseguem perceber que ali é um degrau. Portanto, porque a rampa está assim, portanto ela é mais alta de um lado e acaba em zero, vai de 10 centímetros para zero. E as pessoas não têm a percepção, e também depois por outra situação, toda a vida, por exemplo, no caso do serviço religioso, toda a vida vieram aqui e andaram livremente pelo mosteiro. Agora, se tem lá uma rampa, ou tem que ser avisados, ou tem que ser catequizados, ou tem que ser ensinados que está lá a rampa, cuidado, não podem cair. O Sr. Eurico está a pôr aqui um ponto muito interessante que eu não, é curioso, não pensei de todo, ou seja, eu tenho esta questão de pensar sobre uma pessoa que seja deficiente, ou que tenha algum tipo de déficit de locomoção e tudo mais, e esqueço-me se calhar, o público-alvo deste espaço, que é precisamente uma população um pouco mais envelhecida, que vem aos serviços, etc., que já tem por si, ou tem uma predisposição, por assim dizer, maior por si só, para ter uma mobilidade reduzida. Pois, até seria do interesse da Câmara tentar colmatar esse déficit, se quisermos assim pensar. Eu assim que entrei no espaço, achei muito curioso aquele mapa que tinham logo ao início, ou seja, para uma pessoa que seja surda ou que tenha algum tipo de incapacidade auditiva, o mapa ajuda muito a ter uma ideia, a ter uma projeção visual do que é que este espaço tinha sido anteriormente, e aqui depois também. Também achei muito interessante ter na sacristia os painéis estarem identificados, é muito interessante. Eles estão identificados em 3 línguas. Em 3 idiomas diferentes? Três línguas diferentes, 3 idiomas diferentes. Português, francês e inglês. Muito interessante. E precisávamos aqui, neste caso, por exemplo, se eu tivesse que decidir sobre isso, ou só uma vez me perguntar, eu vou dizer, meta o espanhol. Pois, claro, já que estamos aqui tão perto, sim. E não só por isso, aliás, em determinada altura, aqui há uns anos atrás, isto é uma situações muito interessantes, a segunda maior nacionalidade a tentarmos ter eram os polacos. Polacos? Polónia. Porquê? Perdão, não é nada polaco, belgas. Belgas. Porque muitos deles compraram casa aqui na Orla Costeira. Era o que estávamos a... Junto ao mar, compraram casa e sempre que são visitados pelos amigos trazem-nos sempre a cos. Neste momento, neste período, o maior número de visitantes que eu recebo são espanhóis por causa da Semana Santa. Da Semana Santa, pois, eles aproveitam. São casos pontuais. Claro, lá está, é a tal questão. Eu acho que aqui o Mosteiro de Santa Maria de Cós é de facto uma joia rara, se quisermos dizer, porque sai muito fora do roteiro. Para mim Alcobaça é um diamante. Cós é uma pérola escondida. Pois, eu senti muito isso, é curioso, senti muito isso aqui neste espaço e penso sinceramente que o espaço merecia uma maior abertura ao público. Não estou a falar só na parte da facilidade, outra questão de divulgação. Também que era interessante, nomeadamente no caso concreto daqui de Cós, porque nós temos possibilidades de ter uma grande promoção a custo zero, que é o Mosteiro de Alcobaça. Pois, exatamente. Se o Mosteiro de Alcobaça disser a cada visitante, vieram visitar Alcobaça,
Mas temos outro mosteiro. Pois. Temos o mosteiro de Santa Maria de Cós. Foi construído por nós, monges de Cister. E agora é uma questão de que vão lá visitar. Olha, este aqui é masculino, o lá é feminino. Exatamente. Olha, aqui este aqui é do século XII. Estamos a 15 minutos? Estamos a sim, 10, exatamente, 10 minutos. E olha que é barroco. Pois. Não percam, quer dizer, se eles, a partir da altura que o Mosteiro de Alcobaça avança aquilo que eu faço aos visitantes, quase que os obriga a vir aqui. E depois portanto, não precisamos de mais nada. E é muito curioso o senhor estar a dizer isso porque, por exemplo, em Lisboa e no Porto não sei, mas em Lisboa faz-se muito, em Sintra faz-se muito, Parques de Sintra, Monte da Lua, eu vou sempre fazer muitos paralelos com o quase que eu conheço melhor. Fazem o que é chamado o bilhete combinado, que é precisamente comprar a entrada no monumento, se comprar o segundo tem X% de desconto, o terceiro mais, etc. Aqui essa situação não podia ser. Pois, mas, ou seja, é ainda melhor, é muito interessante. É mais fácil. Exatamente, é mais fácil. Mas nesses bilhetes combinados podia vir lá incluir a entrada aqui, exatamente. Isso seria. Mas isso é tudo custo zero. Pois. Não tem custos associados. Eu acho que isso era um marketing tremendo. Era um marketing tremendo. Porque a quantidade de visitantes que Alcobaça tem, não diria que vinham para cá todos. Aliás, nem eu queria cá aquele turismo massivo de Alcobaça. Claro. Coitadinho do meu mosteiro. Não aguentava. É verdade. Percebe? Coitadinho do meu mosteiro. Não ia aguentar. Mas agora sim precisamos de mais pessoas. Pois, essa questão dos recursos humanos, ter aqui um maior número de recursos humanos, eu penso que seria de facto, se fosse implementado este sistema de bilhete combinado, por assim dizer, eu acho que a questão dos recursos humanos aqui seria um ponto muito importante, mesmo muito importante. Eu estava a pensar, por exemplo, porque depois também depende do espaço, não nos podemos esquecer que esta igreja é uma igreja ativa, isto é um espaço de serviço religioso ativo. Alguns constrangimentos. Pois, causa alguns constrangimentos, é isso que eu estava a pensar. Mesmo a nível de acesso horário do espaço, tudo isso era um pouco confinado em torno dos horários dos serviços e tudo mais. Por exemplo, já falámos um pouco da ideia dos audioguias, acho que os audioguias seriam muito, muito interessante, mas até mesmo, por exemplo, eu reparei que a narração, a descrição dos quadros, dos painéis, dos azulejos, está em forma textual, ou seja, textual para nós, pessoas que conseguem ver. Pois, exatamente. Mas isso são tudo coisas que no futuro se podem vir a melhorar, mas sim, podiam ser perfeitamente. Em braille. É perfeitamente aceitável e acho que é uma necessidade enorme. É engraçado que eu nunca tive aqui ninguém, portanto, com essas dificuldades. Mas se calhar também não vem porque não vai fazer o que quer. Pois, exato. Porque sim, pode ter informação. Sim. Eu tenho muitos clientes, dou-lhe o exemplo, eu trabalho para uma agência portuguesa que é especializada, se quisermos dizer, em turismo acessível, precisamente. E há muitas das vezes que, antes dos clientes virem para Portugal, eles geralmente marcam, por exemplo, uma semana inteira com esta agência. Eles próprios perguntam o que é que nós podemos visitar em cada um dos espaços que seja acessível. Seja acessível a cadeira de rodas, eu tenho, por exemplo, um déficit de visão de X%, X graus, de que forma é que eu consigo ainda assim ver ou percepcionar este mosteiro, este espaço. E aqui eu vejo que, de facto, o Mosteiro de Santa Maria, a igreja do Mosteiro de Santa Maria de Cós, tem imenso potencial nesse aspecto também, ou seja, por exemplo, aqui no cadeiral, por um ponto de informação em braille, etc. Só que lá está, como o senhor estava a dizer, isto há de passar em grande parte, se não é exclusivo, por um apoio camarário. Lá está. Acho que é um pouco pronto, isto é pessoal, acho que é um pouco uma pena eles já terem essa ideia de implementação de audioguias, porque está muito na moda, e é de facto uma coisa que tem estado muito na moda, muito para vender e vender em massa, e se calhar não explicar, por exemplo, como é que funciona, ou os cuidados que devemos ter com um tipo de público que tem um pouco mais de dificuldades, mas... É assim. É o que temos. Pois, acho que vai um bocado por aí.
Mas olha, acho que ainda assim este espaço tem imenso potencial, é muito bonito, muito bonito. Estes caixotões em madeira policromada, originais, únicos na Península Ibérica, são de facto um dos muitos tesouros aqui dentro na igreja do Mosteiro de Santa Maria de Cós que merece verdadeiramente ser visitado. É impressionante. Sr. Eurico, olha, obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo seu tempo. E obrigado pelas suas respostas também. Está ótimo.